Do local da explosão, exatamente no vão entre o solo e o primeiro piso, os peritos recolheram material. Nesses cilindros metálicos, guardaram amostras de ar. Em pequenos sacos plásticos, amostras de terra. É através da análise desse material que os técnicos pretendem descobrir o que causou a tragédia. Gás metano ou GLP, o gás de cozinha. A conclusão do laudo definitivo não tem data prevista. Nós temos 30 dias para aprontarmos este laudo, né, após o término da coleta do material. Qual é a maior dificuldade do trabalho da perícia hoje? Bom, está sendo realmente no acesso aos locais definidos, tá? Que nós estamos necessitando de avaliar. Por quê? Por causa dos escombros, tá? Muito material, muito entulho ainda no local. Depois dos bombeiros, agora é a vez dos peritos vasculharem o local da explosão no shopping em Osasco. O trabalho vai revelar a verdadeira causa do acidente. A repórter Maria Paula está em Osasco e tem novas informações. Maria Paula. Boa noite. Encerrado o trabalho de rescaldo dos bombeiros, agora apenas funcionários da prefeitura continuam aqui no Osasco Plaza Center. Eles estão cercando toda a área, eles estão colocando tapumes, um trabalho que deve durar mais umas 2 horas para garantir a segurança aqui do local. Com isso fica mais fácil também o trabalho dos peritos no local atingido pela explosão. 7 deles do Instituto de Criminalística de Osasco e 2 da Polícia Federal, que vieram a pedido do ministro da Justiça, passaram o dia aqui. Eles continuam retirando amostras de gás e do solo. Um trabalho bastante demorado que deve durar ainda pelo menos mais uns 3 dias. Muito demorado também deve ser o processo de indenização das vítimas. O valor a ser pago a cada uma das 39 vítimas fatais e das outras 472 pessoas que ficaram feridos aqui vai depender, é claro, de qual a expectativa de vida de cada uma dessas vítimas e quanto que era o valor que elas ganhavam, não é? Qual era a renda mensal de cada uma dessas vítimas. Esse valor deve ser arbitrado por um juiz. Por isso os especialistas acreditam que essa ação deve durar no mínimo de 4 a 5 anos. Maria Paula para o Jornal da Record. Emoção e angústia no retorno às aulas em Osasco. 7 alunos morreram na tragédia do shopping que abalou o país. Tragédia e morte para a grande maioria dos alunos do Colégio Antônio Raposo Tavares eram palavras de dicionário, sem aplicação no dia a dia dos adolescentes. Tragédia e morte não faziam parte do currículo de nenhuma dessas turmas, mas na última terça-feira se transformaram em lição obrigatória. Eles nunca mais serão os mesmos. A imagem das vítimas, 7, só nesta escola, pode até se apagar da memória de alguns. Mas este dia 11 de junho, ninguém vai esquecer. Dá para esquecer isso? Acho que não. Acho que não. A gente pode até tentar, mas eu acho que sempre vai ficar uma pontinha lá te martelando. Bombardeios, atentados, tragédias diárias mostradas na TV antes pareciam tiradas de um mundo imaginário. Na terça-feira, a morte disse presente, do outro lado da rua. Nunca ia imaginar que ia acontecer aqui em Osasco, nunca a gente ia imaginar. A gente vê sempre nos outros países guerra, isso aqui parecia mais guerra aqui em Osasco. Quando as coisas ficam bem próximas, a gente começa a pensar, se fosse eu podia estar lá, eu sempre fui lá. Eu me fiz uma pergunta durante todos esses 3 últimos dias. Por que essa tragédia aconteceu tão perto de nós? Hoje, as aulas deveriam ter sido retomadas, mas os professores não tinham o que dizer ou perguntar. Os alunos não sabiam o que responder. Eu não tenho o que falar. O dicionário não ajudou nessa hora, né? Essa aula não estava no nosso conteúdo. E não tem como dar uma aula hoje, não tem como falar, como consolar, não tem. Todos dividiam a mesma sensação, impossível de ser descrita. Na gramática, amor e dor formam uma rima pobre. Mas para quem perdeu alunos, amigos, irmãos e filhos, amor e dor formam uma rima triste. I think to myself, what a wonderful... E o número de mortos na tragédia do shopping aumentou. Agora são 39. Hoje, uma menina de 15 anos morreu de embolia pulmonar. Quem sobreviveu sofre com a lembrança. Alguns estão descobrindo agora qual a gravidade da explosão. Nos hospitais, 86 pacientes continuam internados e alguns lutam contra a morte. O bebê Bruno Pereira da Silva, de apenas 54 dias, está na UTI do Hospital Montreal. Respira sem aparelhos
e as convulsões estão sob controle. Mas o estado de saúde de Bruno ainda inspira cuidados e ele vai ser submetido a vários exames. Por enquanto, os médicos não têm como afirmar se ele sofrerá sequelas causadas pelo traumatismo craniano. Isso vai demorar um tempo para saber se tem alguma sequela ou não. A experiência mostra que provavelmente não vai ter sequela nenhuma. O garoto Thales, de 4 anos, irmão de Bruno, quebrou as 2 pernas. Ele se recupera bem e deve ter alta nos próximos dias. O subgerente de uma loja de calçados, Claudemir Pedroso, de 33 anos, ficou quase 1 hora sob os escombros e foi socorrido pelos bombeiros. Eu escutava gritos de socorro, pânico, correria. Só que de uma hora para outra tudo calou, ficou um silêncio aí que veio medo em mim também, né? De alguém não me achar ali. Marcelo da Silva, de 20 anos, recebeu alta ontem da UTI. Acordando agora do pesadelo, ele nem sabe direito o que aconteceu. Os médicos estavam falando, né, que acho que morreu muita gente lá, né? Do jeito que ele falou, acho que tive sorte, né? Eu queria ir embora logo, porque não aguento mais ficar deitado, não. Eu me sinto feliz de estar vivo, viu? Porque a minha maior felicidade é de eu estar vivo. A tragédia no shopping. Voltamos agora ao vivo, direto de Osasco, onde está a repórter Maria Paula. Bem, Adriana, esse acidente despertou a solidariedade, mas expôs também a precariedade no estado quando se trata de lidar com grandes tragédias. Os hospitais não tinham condições de atender todo mundo e as defesas civis de todo o estado, de modo geral, não estavam bem estruturadas, como a de Osasco, por exemplo. Mas pior que isso é que alguns municípios vizinhos daqui sequer têm uma defesa civil. Mas a partir da explosão desse shopping aqui, a defesa civil de Osasco vai ser repensada. Eu converso agora com Alício Gonçalves da Silva, que é o presidente da defesa civil aqui do município. Alício, como é que vai ser repensado isso? Veja bem, o nosso secretário já marcou uma reunião com o prefeito do município para que a gente reestruture melhor a defesa civil do município. Porque esse tipo de calamidade, esse tipo de evento a gente não pensa, mas veio aí, aconteceu e que sirva de exemplo para os demais municípios vizinhos ou da Grande São Paulo que não ainda tem a Comissão Municipal de Defesa Civil, que se forme e crie uma defesa civil no seu município, que vai ajudar a resolver grandes problemas. Por exemplo, nesse acidente, a Defesa Civil fez um papel muito importante. Ok, muito obrigada. E além de reestruturar a Defesa Civil, o município de Osasco criou também uma comissão com autoridades locais para participar das investigações. Morreu hoje a jovem Fabiana Silva Oliveira, de 15 anos. Agora são 39 os mortos vítimas da explosão do Osasco Plaza Shopping. Nos hospitais, ainda há mais de 50 feridos, 8 deles estudantes da escola vizinha ao local da tragédia. Uma companhia de gás de São Paulo, a Copagás, revela: a administração do Osasco Plaza Shopping sabia da existência de um vazamento alguns dias antes do acidente e foi orientada a procurar ajuda da CETESB. O Osasco Plaza Shopping tem mais de 200 plantas de construção e infraestrutura. Parte destas plantas descrevem tubulações de GLP, o gás de cozinha, que foram projetadas depois da construção. Elas atendiam lanchonetes que foram instaladas depois que o projeto inicial já estava pronto. O trajeto destes condutores está sendo analisado pelos peritos criminais. Essa tubulação sob o piso foi feita posteriormente, inclusive não foi feita nem pela construtora. Foram feitos esses ramais por outras empresas contratadas que possuem uma capacitação profissional. Mesmo sem considerar que estas tubulações sejam clandestinas, o trabalho agora é verificar se estavam de acordo com a legislação de obras. Técnicos do Instituto de Pesquisas Tecnológicas recolheram novas amostras de ar e de solo. O trabalho pode definir com certeza se o gás de cozinha provocou a tragédia ou se ainda havia gases de decomposição orgânica, como o metano, sob o piso do shopping. No epicentro da explosão, os peritos analisam que tipo de fagulha provocou tudo isso, mas o vazamento pode ter começado em outro ponto. Oficialmente, a direção do shopping apenas admite que sabia de um mau cheiro que parecia começar embaixo do piso. Mas ouvindo as constantes reclamações de funcionários, clientes e lojistas, na hora de buscar ajuda, a administração procurou justamente as distribuidoras de gás de cozinha. A Copagás foi chamada no dia 5 de junho, 6 dias antes da explosão.
Os técnicos que foram ao shopping ouviram dos funcionários que fizeram contato da suspeita de vazamento. Chegando lá na central de gás, né, nós verificamos que a central era ultragás, então nós não poderíamos mais mexer ou dar uma assistência para ele. Então, aí andando nos corredores do shopping, foi comentado que o cheiro vinha possivelmente do subsolo, né, da parte baixa do prédio. E aí nós orientamos o contato imediato deles com a CETESB. Como medida de prevenção, o shopping fez estes buracos no piso do calçadão da rua em frente. A ideia era fazer com que o gás circulasse, mas não foi o suficiente para evitar a tragédia. CETESB é a empresa que deveria cuidar e fiscalizar do meio ambiente em São Paulo. Até cuida um pouquinho. Vamos ver se de novo vai haver a mais completa